Regis Fernandes de Oliveira, ou Regis de Oliveira, nasceu em 19 de setembro de 1944 em Monte Aprazível, no interior de São Paulo. É magistrado, professor, palestrante, advogado, político brasileiro e autor de 18 livros e inúmeros artigos publicados em revistas especializadas em direito e nos jornais de maior circulação no estado de São Paulo. Regis de Oliveira é o nosso entrevistado de hoje no programa Memórias do Poder Legislativo. Regis, como eu vou lhe chamar? Senhor, deputado, prefeito? Agora acabou tudo. Agora acabou tudo. Tudo que podia ser de excelência já é passado. Eu estou com licença poética, então, aqui, para chamar de você. Toda licença. É Regis de Oliveira, você, nada mais que isso. Como é que eu te intitulo? Professor? Advogado, magistrado, deputado? O meu rótulo hoje é professor da USP e advogado. Quer dizer, deputado já foi, prefeito já foi, ex-prefeito já foi. Tudo isso já é passado, né? É por isso que nós vamos relembrar isso tudo Vamos hoje. relembrar isso tudo. Pois é. Como é que foi essa sua trajetória do interior para São Paulo, USP professor, enfim? Eu vim de Monte Aprazível porque na época não tinha nenhuma faculdade no interior, não é como hoje. Sim. Hoje, até na minha cidade tem faculdade de Direito, que é uma cidade de 20 mil habitantes. Tem faculdade de Direito. Na época não tinha nada. Nenhuma cidade, nem cidades grandes tinham faculdades. Aí Monte Aprazível fica há quanto tempo daqui de São Paulo? Fica a 473 quilômetros. Na mais região, longe que Rio de Janeiro. Ali a cidade maior próxima, a gente chama do nosso bairro principal, é São José do Rio Preto. Ótimo, ótimo. E quem nasce em Monte Aprazível? É Monte Aprazivelense. Ótimo. Então eu vim de lá para cá porque nenhuma possibilidade de crescimento intelectual ou profissional existia na região. Então vim para São Paulo, fiz a universidade, fiz a faculdade Mackenzie, e aí então ansioso ansiava para ser magistrado. Minha grande ambição, meu pai era advogado, e eu ficava no escritório dele, fuçando os livros dele na época, e me encantei com aquilo. Me encantei realmente. Eu adorava ir lá, pegar os livros, ver, e especialmente medicina legal na época. Então você via muitas fotos e tal. Então aquilo era uma coisa para criança, para o jovem era uma curiosidade muito grande. Não tinha Google, não tinha computador, nada. Era livro, texto e testa, como a gente dizia na época, né? E aí veio o desejo de estudar Direito, fiz a faculdade de Direito. Aí veio uma possibilidade na época de eu ir fazer diplomacia. Eu recebi até uma proposta de um pai de um amigo meu, porque nós não tínhamos nenhuma condição de bancar isso sozinho, porque só existia no Rio de Janeiro, a faculdade, o Rio Branco. Então, o pai de um amigo meu me chamou e falou, olha, eu te banco lá em Rio de Janeiro, te banco lá durante 1 ano. Se você passar bem, se não passar, você volta. Aí eu não quis aceitar o desafio, falei, não, eu vou ficar aqui, e a opção imediata era a magistratura. Fiz o concurso, o primeiro concurso que eu fiz, já passei no primeiro concurso, fui o terceiro classificado. E aí você começa a fazer a carreira de juiz. A carreira vai subindo de entrância em entrância. Eu entrei aqui para ser substituto em São Bernardo do Campo. Depois fui juiz em Junqueirópolis, lá na Barranca do Rio, em Mato Grosso, pertinho de Mato Grosso. Depois vim para Garça e depois São Paulo. Voltei para São Paulo. Isso a gente está em que ano? Nós estamos isso em 70 a 72. 70 a 72. Porque eu não tenho como mentir. Você falou que eu nasci em 44, então eu não tinha como mentir. Então não teve jeito. Então, você já me amarrou na idade. Juro que da próxima vez a gente abstrai essa informação. Fica tranquilo. Então, 70 a 72, eu fiz toda a carreira de interior. Porque a minha carreira foi muito rápida, né? Aí voltei para cá, peguei um período complicado. Eu fui designado juiz da execução criminal, que era aquele período todo de assassinos coletivos que existia naquela época. Não era o PCC, era o PCC da época, né? Era muito complicado, uma situação difícil. Depois eu fui para a vara de família, depois, enfim, caí na fazenda nas fazendas Já era o que públicas. queria desde o início? Não, fazenda pública. Eu queria fazenda pública. Era o meu desejo. E aí, então, paralelamente, eu comecei a fazer pós-graduação. Fui na PUC, fiz pós-graduação lá com notabilíssimos professores, Bandeira de Mello, Geraldo Ataliba, Celso Bastos, de filosofia era o Tércio Sampaio, quer dizer, só estrutura de primeiríssimo mundo. Fiz a pós-graduação, tornei-me mestre, tornei-me doutor lá. Aí eu recebi um convite do Ataliba, mudando um pouquinho do judiciário para a academia, né? Para ir assessorá-lo, auxiliá-lo na USP. Aí eu fui. O Ataliba era professor associado e o titular era outro professor que acabou falecendo. Enquanto isso, o Ataliba tornou-se titular
de direito, de teoria geral do direito. E sobrou na minha mão a possibilidade de eu ser titular. Abri o concurso, eu prestei e tornei-me titular de direito financeiro. Isso já há 20 anos atrás. Né? 20 anos atrás. Por volta disso. Então, minha vida acadêmica estava completa. Eu era titular da maior universidade do país. Você estaria sossegado? Mas eu sempre fui muito aceso. Nunca parou? Sempre quis estudar muito? Não. Aí eu, então, segui a carreira da magistratura, fui... Antigamente existia o chamado Tribunal de Alçada, existiam 3 tribunais de alçada. Eu fui para o primeiro Tribunal de Alçada, onde fiquei 7 anos e meio. E aí fui a desembargador. Em 1990, eu já era desembargador, ou seja, há 20 anos eu fui de juiz substituto a desembargador. A desembargador. Em 90, eu assumo o cargo de desembargador. Aí veio, paralelamente também, eu fiz vida política dentro do judiciário. Eu fui presidente da Associação dos Juízes. Aí começa a entrar esse quê político ali. Sabe, vamos lá. Como é que a coisa desperta? Íamos às reuniões. Reunião para debater um tema que interessava a magistratura. Eu via o pessoal dar palpite e falava, mas não pode ser assim. Aí eu me levantava, perdão, eu quero colocar um probleminha aqui qualquer, dava um palpite. E o pessoal gostava. Então, você recebia alguns aplausos, alguma rejeição. Aí vinha um segundo, um terceiro, um quarto tema e você sempre participando. É fatal que você assuma uma certa liderança. Mas você assuma ou as pessoas que te empurram para que isso aconteça? Como é que é isso? Há uma sintonia, né? Você começa a falar alguma coisa que o pessoal gosta. Então ele te aplaude. Começa a representar esse grupo. Ele se aproxima de você e você começa a ser o representante. Eles querem te ouvir. A partir daí eles querem te ouvir. Eu acho que isso vem naturalmente. Ninguém planta o líder. O líder não é plantado. Não existe isso. O líder nasce. Né? Você vê na Venezuela, o líder era o Chávez. Sim, com a morte do Chávez, eles puseram lá um poste e o poste está lá. Um boneco. Não, ele não se impõe, não há o líder ou imposto. Você é ou não é. A não ser um grande ditador, como é a Coreia do Norte. Então o cara está lá, ele faz o que ele quer, manda matar, aí é outra história. Mas o líder democrático, o líder que nasce com as massas, ou dentro de uma determinada estrutura associativa, ou sindical, ou religiosa, esse vem naturalmente, ele vai, aos poucos, vai crescendo. E aconteceu comigo isso, quer dizer, eu fui presidente da APAMAGES, aqui é a nossa APAMAGES, fui presidente da Associação dos Magistrados Mais de uma Brasileiros. vez? Não, na época era difícil uma reeleição, era uma vez só e ponto, já tinha que dar lugar para outro. A APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados. Depois eu presidi a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, e depois eu presidi a América Latina toda. Então eu tinha toda a América Latina, eu viajei todos os países da América Latina, só não fui a Belize, mas viajei todos os países e lá dialogando com os colegas, e foi muito rica essa experiência. Porque eu vi judiciários, vou te dar alguns exemplos, porque acho que enriquece muito isso. Vamos lá. Peru, estava sobre ditadura Fujimori. Eu fui lá uma vez, entrei, falamos muito mal do governo. Na segunda vez, a mesma coisa. Na terceira vez, não nos permitiram mais a entrada. Nós chegamos no aeroporto, entrada barrada, tive que fazer uma reunião com os juízes no aeroporto e voltamos. Paraguai, você tinha que estar no Partido Colorado, senão você não era juiz. E se você decidisse de acordo com o partido, você era reconduzido, senão você caía fora. Então, Peru, Paraguai, Colômbia. Nós tínhamos 2 associações, los jueces de derecha e los jueces de izquierda. Nitidamente, o juiz de direita e o juiz de esquerda. E os juízes de esquerda ligados à guerrilha. Então foi uma experiência fantástica. Eu fui jantar com o presidente da Associação dos Juízes da Esquerda e ele, armado, com um monte de carro e guardas, chegamos no restaurante todo armado. Eu falei para ele, cara, eu vou ter problema aqui, porque você é uma bomba ambulante. A qualquer momento explode. Explode isso aqui, né? Então, e você vê, são situações completamente estranhas, né? A gente não vive muito isso. E na Colômbia havia el juez sin rostro, o juiz sem rosto. Por quê? Porque o juiz não assinava a sentença. Como a guerrilha era muito forte e matava, então eles criaram uma figura
que era a designação de alguém que o tribunal sabia quem era, de um juiz, claro, mas que ninguém sabia quem era o juiz. Então ele dava a sentença e não assinava. O tribunal autenticava apenas. Como é que se trabalha desse jeito, né? Como é que se Pois faz? é. Como é que se pensa, Era né? terrível. Nisso? É a mesma coisa, porque isso ocorria mais ou menos simultaneamente com a Itália, onde surgiu o problema dos juízes de mão, o manipoliti, as mãos limpas. Que é mais ou menos o que está ocorrendo aqui hoje, né? Que ocorreu na Itália. Isso, na Itália era o manipoliti, quer dizer, as mãos limpas. Mãos limpas. E os juízes foram assassinados lá, eles foram assassinados. Lá teve um problema problemas terrível. Gravíssimos. Gravíssimos, exatamente. Porque a máfia mandava, a Camorra também mandava, entendeu? E aí, então, veja, nós tínhamos essa experiência lá fora e algumas coisas eu tentei sugerir aqui para o tribunal para fazer salas fechadas, criar eventualmente o juiz sem rosto e salas onde o juiz ficasse numa redoma, né, protegido, né? E o que surgiu disso, dessas suas ideias? Não houve muito avanço, não. Quer dizer, Por hoje quê? continua os fóruns. Quem quiser matar um juiz hoje é facílimo. Você viu um exemplo recente que ocorreu aí de uma juíza que foi agredida por um cidadão que não... Sim, que atirar fogo, enfim. Uma coisa dantesca para o juiz viver pessoal. Isso aí, né? Pessoal. Pessoal. Aí ele entendia. E o juiz, por ter que decidir, você sempre desagrada 50%. Você tem que dar em favor de alguém. Eu ganho o réu, eu ganho o autor. O esquerdo é o direito. Então você desagrada 50%, sempre você está desagradando uma parte. E você não se conforma com aquilo. Entendeu? Bom, eu posso dizer então que você passou pelos 3 poderes? Passei pelos 3 poderes. Legislativo, executivo, judiciário. Então, quando eu cheguei no máximo da carreira olha para quem queria só ser magistrado. Pois é, foi muito além disso. Olha só como né? é que você engana. E aí veja, quando eu cheguei então, completei meu ciclo dentro do Poder Judiciário, eu tinha uma opção. Eu tinha completado meu tempo de 31 anos no Judiciário. Naquele tempo, com 30 anos, você podia se aposentar com qualquer idade. Eu tinha 49 anos. E aí pensei, o que eu vou ficar fazendo aqui? Eu vou ter mais 21 anos pela frente para fazer a mesma coisa que eu faço há 31. E eu falei, não é isso que eu quero. Então, a mosca veio, e falou, olha, que tal se você for candidato a deputado? Aí eu pensei naquilo, comecei a cogitar, conversei com a família e tal. Minha mulher foi contra, em princípio, você tem uma carreira tão boa aqui, tão brilhante na magistratura, presidiu a associação de tudo quanto foi canto, professor titular da USP, desembargador, o que mais você quer? Na época eu tinha, sei lá, 10, 12 livros já escritos, hoje eu tenho 18, né? Então ela falou, o que você vai fazer na política e tal? Aí, mas eu pensei, conversei muito e resolvi sair. Me aposentei em 93. E me candidatei a deputado federal. Eu vou pedir para que você segure então um pouquinho. Ok, porque seguro. Eu vou fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para saber PSDB, PFL, Maluf, Pita. Quero saber um pouquinho disso na sua vida. Que ciclo foi esse? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos. Segura aí. Estamos de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo e hoje nós conversamos aqui no nosso estúdio com o Régis de Oliveira. Régis, eu interrompi bruscamente você no último bloco. Tem direito. Eu tenho direito? Ai, que bom. Então, não tenho direito, mas é para causar esse suspense mesmo. A gente tinha acabado de falar sobre Legislativo, Executivo, Judiciário. Quando então começou a entrar o assunto deputado, eleição política, efetivamente na sua vida? Aí veio a tentação política, né? Então, e vereador? Não. Deputado estadual? Nada. Os temas não me interessam. O tema do município, cuidar de ISS, de plano diretor, de nome de rua, não era comigo. Nunca pensei nisso. Esse não é o Régis? Nenhuma possibilidade. No âmbito estadual, ICMS... aprovação de orçamento, fiscalização. Mas tudo isso eu podia fazer no âmbito federal também. Também poderia fazer lá, então, verdade. Eu pensei comigo, os temas que eu quero estão lá em Brasília. Aí veio, como é que eu consigo chegar em Brasília sendo desembargador, né? Não tendo nenhuma vida política ainda. Exatamente. Aí foi curioso, eu comecei a visitar alguns prefeitos amigos meus e dizer, escuta, dá para você me dar uma ajuda aí e tal?
O cara falava, você vai sair aqui? Falava, federal. Ah, federal dá, porque estadual não. Estadual eu tenho compromisso. Então, o que acontece? Os deputados estaduais aqui, eles têm o seu nicho de apoio. O ciclo. Então, é o pessoal que é da região de Rio Preto, o pessoal que é da região de Prudente, de Sorocaba e tal. Então, toda a teia de votos já está ocupada. Você é de São Paulo? Quando chega o federal, o cara federal vai precisar de uma emenda e tal. Então, sempre não, um espacinho a gente te arruma. Então, eu vi que era mais fácil, na minha situação, ir para Brasília. E me candidatei direto e fui eleito. Fui Qual eleito partido? pelo PSDB. PSDB. Na eleição de Fernando Henrique Covas. Fui eleito exatamente ali. E O ano era? O ano era de 95. 95. Eu me aposentei em 93 como desembargador. Em 94 fui para o PSDB, me candidatei. Em 95 eu estava tomando posse como deputado. Lembra o número de votos? Foram 41 mil votos, parece, naquela oportunidade. E eu fui da coligação, era uma coligação PSDB-PFL na época. PFL, sim. Elegemos 15 e eu fui o 10º. Então, para surpresa de todo mundo, porque ninguém me conhecia. Quem fazia parte? Quem eram os seus parceiros? Montoro, Zé Aníbal, Zulaiê, quem mais? Não me lembro o nome de todos eles, mas era Silvio Torres, eram alguns já tradicionais ali, de Madeira. Eram pessoas ali já conhecidas no campo do PSDB. E você estreando. E eu ninguém conhecia, quer dizer, como político. Sim, né? como político. Então foi curiosíssimo que o Covas fez uma reunião num hotel, do primeiro para o segundo turno dele. Fernando Henrique já estava eleito, ou parece-me que sim, não me lembro exatamente agora. Aí fizemos uma reunião, então o Covas pediu para cada um se apresentar, né, e quem era, que estava ali, para ele ter o contato e tal. E quando eu levantei e falei, Régis de Oliveira, deputado federal, eleito, todo mundo olhou para mim, porque quem que é esse cara? Ninguém conhecia. Bom, aí começamos a trabalhar em Brasília, e aí começa um choque brutal. Por quê? Porque o juiz, ele decide sozinho. Quando no tribunal, decidimos em 3, é a turma julgadora, na Justiça do Estado, em 5 na Justiça Federal. Então, veja, mesmo os 3, você decide primeiro. Se eu sou o relator, eu estudo o processo e dou o meu voto. Aí mando para o revisor. E o revisor, então, põe na pauta. Aí nós decidimos, cada um dá o seu voto. Não é cada um dá um voto, não é um voto coletivo decidido antes. Não. Você vai saber a decisão ali na hora. Então, o juiz tem uma vida muito solitária, muito em si mesmada. Porque você pega o processo, 31 anos nisso, 31 anos nisso, era então natural. você pega o processo, eu estudo o texto, vejo o que o código diz, dou a decisão e pronto, e está resolvido o problema. Eu não converso com ninguém para dar minha decisão. Quando você vai para o parlamento, outra realidade. Você tem que conversar. Aí é outra realidade completamente diferente. E aí eu tive um problema dificílimo. Foi difícil mesmo? Muito assim, difícil. Pensava... Nós sentávamos num ano para debater, no PSDB na época. Sentava, bom, escuta, como é que vamos fazer? Vamos fazer um acordo? Como é que nós vamos fazer? Eu levantava e falava, não, eu vou fazer acordo com ninguém. Eu vou dar o meu voto. Eu sou juiz, eu não vou fazer ninguém. Sou desembargador, peraí, eu tenho que conversar com ninguém. Então isso me custou muito, porque o pessoal começou a não me chamar mais para as reuniões, esse chato, o que ele veio fazer aqui? Né? Você era o problema que o líder do partido tinha que contornar ali de vez em quando. E o líder era o Zé Aníbal, que é meu amigo até hoje. Mas ficou difícil, porque o próprio Zé falou para mim, você precisa dialogar. Eu falava, mas eu vou dar a minha decisão, eu não me importo. E como é que era? Você tomava mesmo essas decisões? Tomava mesmo? Votava o que eu queria, vinha lá aqueles projetos todos lá. Mas daí o partido falava, não... O partido me chamava, dialogava, até que eu comecei a compreender que eu era parte integrante de um todo, eu não era sozinho, como era como juiz. Sim, então, você representava uma... Claro, você estava ali para representar uma ideologia determinada. Uma ideologia, uma parte da população, os eleitores... Eu devia obrigações ao eleitor, eu devia obrigações ao partido, o partido, ao final de contas, que tinha me dado a legenda para me eleger e tal. Enfim, aos poucos eu fui compreendendo isso. Então, a ética... Aos poucos, eu imagino rapidamente, né? Rapidamente. Não dá tempo, né? Vamos dizer, um ano e pouco, né? Foi por aí, quer dizer, aí eu passei a compreender certas coisas. Mas nesse ano e pouco veio o convite para eu ser vice-prefeito, candidato a vice-prefeito. Pois é. Então foi um ano e pouco de aprendizado rápido. Mas eu já tinha, nesse passo, eu já tinha saído do PSDB.
Por quê? Porque eu queria falar com o governador não me recebia. Eu queria falar com o presidente ele não me recebia. Eu queria falar com o ministro ele não me recebia. Eu falei, que papel que eu estou fazendo nesse partido então? Então eu não sou nada. Então o partido não me quer. Aí eu saí. E era isso mesmo? O partido sabe, era difícil, eu não sei bem as causas exatas daquilo, mas não era claro. Era difícil o relacionamento. Era claro. Ficou um relacionamento difícil. Aí, então, eu saí e, na época, fui procurado por diversas legendas e optei para ir para o PFL. Bom, eu estava no PFL, aí ia até a eleição municipal. Aí veio a ideia que o partido me colocou de eu ser candidato a vice. Até eu pensei comigo, falei, bom, o que eu perco? Se eu for eleito, eu sou vice-prefeito de São Paulo. Se eu perder, eu volto para a Câmara. Não vai ter problema nenhum. Continuo em Brasília. Não tinha prefeito, não tinha candidato ainda. O partido... Maluf era prefeito na época? O Maluf era o prefeito. Era prefeito e não tinha reeleição na época. Não. E não tinha estava ainda, né? escolhendo quem seria o seu sucessor. Porque não tinha reeleição, havia senão ele poderia ter 3 ou 4 nomes que estavam sendo escolhidos. Um deles era o Pita, outro era o Reinaldão, outro era o Reinaldo, era o Reinaldo. Outro era o... Peter Reinaldo. Era o era secretário, era até muito amigo meu, eu não estou me lembrando o nome dele. Se o Tonka lembrar, pode falar pra gente aí, Tonka, se lembrar. Enfim, aí eu já era, aí o partido me escolheu como vice, o PFL. Você vai ser o vice, tá bom, mas não tinha o prefeito ainda. Você esperava? É? Você esperava essa escolha para vice? Não, eu não me interessava muito por aquilo, mas enfim, o partido falou, pô, você não topa? Eu topo. Já viu como é que são as coisas na sua vida, na sua carreira? Aí vamos lá. Aí foi indicado o Pita. O Maluf escolheu o Pita, foi indicado o Pita, foi então que eu fui conhecer o candidato a prefeito. E aí, com ele foi um relacionamento fácil. O relacionamento não muito agradável foi com o prefeito, né? Então foi difícil. Desde logo, nós não nos damos até hoje. Na época, a concorrência era com a Erundina. Erundina era uma das candidatas. Era outra candidata. Foi com quem fomos para o segundo turno, mas eu não me lembro quem eram os demais candidatos. E mal sabia o que viria ali na frente para você. E aí logo de cara me dispus com o prefeito, que era o Maluf. Né? Nos dispusemos, então não houve mais um contato nenhum, desde então, nunca mais até conversamos, nunca mais falamos. E aí veio o primeiro relacionamento com o Pita, já eleito. Aí, o Pita era antes, ele era o quê do Maluf na prefeitura? Ele era secretário de Finanças. De Finanças, isso. E aí, então, acabei sendo indicado secretário de Educação. E aí eu percebi que era um cargo completamente esvaziado. Por quê? Porque o secretário não fazia nenhuma obra. As obras eram feitas por outra entidade. Não nomeava os professores. Não transferia os professores, não fazia nada, era uma figura decorativa, nada, pois é, era uma figura decorativa. Falava na TV. E aí então eu comecei a brigar, falei, não, eu quero competência para cá. Natural do Regis. Comecei a me dispor e até que fui o primeiro então a juntar um dossiê e mandar para a imprensa, para a Folha da Manhã, Folha da Tarde na época, ainda existia a Folha da Tarde. Eu chamei a Folha da Tarde, falei, está tudo aqui, o que o prefeito não está fazendo. Entreguei tudo. E aí, claro, primeira manchete da Folha da Tarde, vice acusa o prefeito e tal. Você tinha noção do que você estava fazendo na época? Tinha noção absoluta. Era o juiz que estava falando ou era o político ali? Eu tinha certeza absoluta que as coisas estavam erradas. Ponto. Então, eu não sabia bem o que era. Mas eu me sentia como secretário absolutamente esvaziado, não sabia o que estava por trás daquilo. Então eu falei, eu não vou ficar. Aí levantei aquilo tudo, peguei todos os ofícios que eu tinha mandado ao prefeito, reclamando, formulando ao prefeito, ao secretário de governo, porque quem fazia todas as nomeações era o secretário de governo. O professor, para sair daqui de um município. Do município era um bairro, perdão. Mas de um bairro para ir de uma escola para ir para outra escola, tinha que passar pelo secretário de governo, não pelo secretário de educação. Eu falei, o que é isso? Está tudo errado. Todas as construções não eram feitas pelo secretário de Educação. Embora a verba, de escola não tinha nada a ver com verba fosse da Secretaria de Educação. Mas, porque a verba é 25% do montante, 25%. Mas isso era só com essa secretaria? É porque, na época, o Maluf tinha se indisposto com o secretário de Educação da época. Então, por força disso, ele foi esvaziando devagarzinho, que era um brilhante professor, está me faltando o nome dele agora, um brilhante professor, Solon Borges dos Reis. E ele esvaziou o Solon. Então, ficou uma situação dificílima, que eu não aceitava. Quem viesse... Eu não aceitava.
Na sequência. Aí eu vim, comecei a denunciar, agora não vem, as verbas não vêm para a secretaria, estão sendo desviadas, e tudo isso foi para a imprensa. Saiu na primeira página que o vice estava acusando. Bom, claro que aquele dia eu fui exonerado da secretaria, e aí fiquei fora. No mesmo dia eu pedi para suspender meus vencimentos, eu não ia trabalhar, porque o vice não tem o que fazer. Sim. Vice nada é a mesma coisa. Era isso que eu iria te perguntar. O que é o papel do vice, vice então? Não faz nada, se você é uma pessoa tão inconformada, tão... Você não faz nada. Eu fiquei no meu escritório, fui para o meu escritório, fiquei no meu escritório. Por quê? Porque você não tem o que fazer. Você não tem competência própria, o vice. Não é? O vice não preside nada, não estrutura nada, nada. Não decide nada. Ele é pior que o secretário. A dimensão do vice é dada pelo prefeito. Se o prefeito quer que o vice não faça nada, o vice não vai fazer nada. Então eu não me conformava com isso, eu não ia trabalhar, pedi para suspender meus vencimentos e não recebi um tostão da prefeitura. Mais nada. Dali para frente, nenhum tostão mais. Até o dia em que o Pita foi afastado. Eu assumi. A prefeitura. Na época, precatórios, tinha... Rolo de precatório, problema do difícil de precatório, e todo um escândalo, né? Que estava absoluta falta de administração. Falta total de administração. A ex-mulher fez as tudo na mão. Mas foi um rolo bem grande, foi né? um rolo completo, porque muita gente envolvida. Ao lado da mulher ter feito as denúncias que fez, o município estava loteado. Cada vereador tinha o seu nicho. Cada vereador tinha o seu PAS na época, cada vereador tinha a sua subsecretaria, a sua subprefeitura. Subprefeitura, sim. Então isso estava tudo loteado. Então era um drama total. Isso foi muito ruim. Então, aí depois de 2 anos e meio, eu fui chamado para ver se eu conseguia voltar, parará, na casa do Jorge Unes, e foi proposto então que eu assumisse a corregedoria. Eu falei, olha, falei pro Pita, Pita, se eu assumir a corregedoria é para valer. Vai ser do meu jeito. Ele falou, não, eu quero, eu preciso, ele já estava ultra desgastado, não, eu quero, você vai ter toda a estrutura que você precisar. Eu falei, tá bom, então vamos lá. Isso quanto tempo já tinha de... 2 anos e meio eu fiquei fora. 2 anos e meio. 2 anos e meio eu fiquei fora, sem receber nada, fora da prefeitura. Sim. Nada. E também não voltou para Brasília. Não, eu não podia mais. Não podia mais. Eu tinha que renunciar ao cargo, ao cargo de deputado, tive que renunciar. Aí o que acontece? Eu assumi a corregedoria. Eu convoquei 3 juízes aposentados, 4 promotores aposentados, Fiesp, Federação do Comércio, CUT, CGT, aí montamos toda uma estrutura. Bom, aí começou. 5h30 da manhã, eu estava no hospital em São Miguel Paulista, Hospital São Miguel? Não é Hospital São Miguel, é outro nome. Fui lá, o pessoal todo na fila, mais de 100 pessoas na fila, com garoa, para esperar uma senha para ser atendido 40, 50 dias depois. Eu abri a porta, mandei todo mundo entrar, chamei o responsável pelo PAS. Ele falou, mas deputado, o vice-prefeito, o que o senhor quer que eu faça? O vereador aqui quer 50 mil por mês. Então eu não tenho nenhuma condição de tocar isso aqui. Falei, então o senhor saia. Jeito? Assim. Desse jeito? Sim. E aí nós levantamos tudo que tinha lá, era um desastre, né? E Hospital Planalto, lá em São Miguel Paulista. Aí tá bom, aí fizemos um relatório, mandamos tudo para começamos a apurar tudo, abrimos sindicância. A segunda atitude minha foi a seguinte, vamos fazer uma visita surpresa à Vila Mariana. Antes a corregedoria não fazia nada disso? Não tinha. Não tinha. Não tinha. Não tinha nem a possibilidade disso acontecer, de ter essa fiscalização em cima do... Nada. Aí eu peguei, segundo o ato seguinte, vamos fazer uma correição na regional da Vila Mariana. 4 horas da tarde. O que estava acontecendo por lá? Por que esses focos? Estava acontecendo em todo lugar. Então não era lá, podia ser qualquer outra. Para onde fosse. Ali era mais perto. Então nós saímos dali, fomos para lá, era mais perto, perdão. Aí fomos para lá. Chegamos lá, tudo, os escaninhos dos fiscais lacrados, com cadeado e tal. Eu peguei, mandei arrombar tudo e comecei a aprender aquilo tudo. Isso na sexta-feira à tarde. Sábado estava todo mundo exonerado, eu também. Então não era para fazer nada, era para enfeitar. Era para não fazer desculpa nada. Até eu dar risada, mas é que você fala numa naturalidade tão grande. Estava todo mundo exonerado. Todo mundo exonerado. Eu fui a Minas Gerais no sábado, quando estava voltando, me ligaram e falaram, está todo mundo exonerado. Tchau. Eu falei, tá bom, então estamos exonerados já, pronto. Não era para valer. Não era para fazer a coisa certa. Não era para trabalhar? Não. Ele queria de volta, para não dizer que eu estava rompido, mas enfim, era tudo fantasia. Essa foi uma experiência desgastante, foi muito desgastante. Eu cheguei a assumir a prefeitura. Para quem não ia entrar na política. Eu cheguei a assumir a prefeitura há 19 dias.
Foi duríssimo, porque eu não tinha um ia secretário. chegar Eu não nisso. tinha um secretário. Eu não tinha um secretário. Eu assumi a prefeitura, não tinha ninguém ao meu lado. Aí eu chamei um promotor, que era meu amigo, pus na Secretaria de Governo, pedi ao Covas para me emprestar um funcionário categorizado da Secretaria de Fazenda, que por acaso era meu amigo de infância, pus na Secretaria de Fazenda e falei para ele, senta em cima do cofre, não sai um tostão daqui para frente. E falei pro meu... Aí eu comecei a formar um secretariado. E foi um secretariado espetacular. 19 dias. 19 dias. Veja só, Gilmar dos Santos Neves, goleiro Gilmar nosso, dos Santos Neves. secretário de governo. Foi um homem maravilhoso. Foi uma situação espetacular nos dias que ficou. Pinotti, na Secretaria de Saúde, tentou começar por ordem. João Melão, um homem espetacular na Secretaria de Administração. Eu criei a corregedoria, eu pus um procurador de justiça que tinha sido corregedor-geral do Ministério Público. Então, o cara lá. Aí eu peguei Newton Travesso, da Globo, e pus na Secretaria de Cultura, um homem notável. Eu sou suspeita para falar. Em pouco tempo eu consegui armar uma equipe de primeiríssimo, Emílio Giulianelli, que é filho daqui da casa, o Emílio assumiu a Secretaria de Transportes, fiz um secretariado a jato. Mas você sabia o que ia acontecer? Não sabia, porque o que aconteceu? A decisão estava lá, eu sei que eu era o prefeito. Você estava pronto para prefeitar? Estava pronto para prefeitar até o final do mandato. Sabe uma atitude que eu fiz, que isso não foi comentado na época? Todos os contratos que a prefeitura tinha, eu baixei o decreto reduzindo 5% e ninguém chiou. Nenhum contratante. Você está falando reclamou. desde contrato de transporte até contrato de... Baixei o decreto, todos os contratos que a prefeitura está ficam reduzidos em 5%. Ninguém falou, reclamou nada, porque sabia que tem gordura, pagava todo mundo, comigo não tinha pagamento. Então era fácil. Eu vou pedir para segurar mais um pouquinho, que a gente vai fazer mais um intervalo, o papo tá ótimo, mas eu quero saber, depois dos 19 dias, o que aconteceu na sua vida. Mas é só daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente volta já, tá? Não sai daí. Estamos de volta com o nosso programa Memórias do Poder Legislativo e hoje aqui recebendo o Regis de Oliveira, que acabou de contar histórias que eu acho que muita gente não sabia. Não, a imprensa não tem interesse em dar cobertura nisso, né? Muita gente... Ela tem quando é escândalo, quando é... Aí tá. Falar que diminuiu os contratos de 5% e ninguém reclamou sobre isso, ninguém reclamou, ninguém... Eu não me lembro o nome da pessoa que eu pus lá na secretaria. A secretaria veio para mim com um parecer, dá para enxugar todos os contratos em 5%. Falei, faz aí o decreto, já seria o decreto pronto. E um ponto que me deu muito prazer, sabe qual foi? Diga. Você se lembra que algumas casas ali na zona leste estavam sendo destruídas por um trator? Sim. Eu fui procurado, na mesma hora, pela Associação dos Moradores, sabe o que eu fiz? Decreto de desapropriação. Pronto, paralisei todas as obras. Pronto, acabou. Casa de ninguém caiu. Depois, muito tempo depois... Em 19 dias. Eu fiz isso, fui lá, o pessoal chegou na hora... Eu estou assustada com esse prazo, 19 dias, eu tô Qual é a assustada. solução que eu dou agora? Baixa um decreto e pronto, faz o decreto. Na mesma hora assinei o decreto, paralisaram-se as obras de destruição das casinhas que estão lá até hoje. Estão lá até hoje, o pessoal está morando lá até hoje. Sim, 19 dias você fez tudo isso, imagina se tivesse ficado até o final do mandato, enfim. Pois é, mas eu entrei ali para fazer, sabe, quando você entra adoidado, eu chegava lá às 5 horas da manhã e ficava lá até de madrugada, não dormia, aí você começa a ter um desgaste físico brutal, né? E aí, um olho desse tamanho. E aí o Pita foi família, né? Aí voltou todo mundo. E aí o Pita volta todo mundo. Cadê o Regis nisso? O Regis voltou para o escritório, meu escritório de jurídico. Fiquei lá, pode fazer o quê? Não tinha mais o que fazer. Não tinha mais, era só o tribunal foi curiosíssimo também, porque por 3-2 ele me manteve. Dali 3 dias mudou a decisão para 2-3. Lá no seu entendimento, você sabe o que foi isso? Alguns interesses estranhos ao processo. Interesses estranhos ao processo. Não vamos comentar então aqui. Não, enfim, não há necessidade. Não há necessidade. Mesmo porque quem já decidiu já está morto, então não vale a pena mexer com o defunto. E aí parece que a política ia sair pela porta ali da frente na sua vida e eis que você de novo... No começo foi muito complicado, porque você fica carimbado como vice do Pita, entendeu? Então, vamos dizer, isso não é bom. o vice do Pita? Claro que não.
Um homem desgastadíssimo, pichado, tá? Acho que tinha menos prestígio que a Dilma hoje, zero de prestígio. Mulheres, criticadinho. Foi candidato a deputado federal, teve 7 mil votos, acabou de sair da prefeitura, né? Aí, enfim, eu fui candidato, tive os mesmos 41 mil votos, mas não fui eleito. Esperei a não eleição. foi eleito? Não. Aí esperei a eleição seguinte, fui para o PSC e fui eleito. Para mais um mandato. Com a experiência política, né? Aí voltei para o Congresso, já com outra cabeça. Então já era outro Regis, o Regis aqui, sentado, certinho do que vai fazer. O Regis que tomou consciente, muito tranco, né? Tomou muito... E fui para a Comissão de Constituição e Justiça, onde fiquei 4 anos, e era curiosíssimo, porque nada passava que eu não desse parecer contrário. Por quê? Porque o que acontece? Aí eu aprendi a cabeça dos deputados. Cara, o cidadão vem para você e fala, escuta, apresenta esse projeto para mim. Você não vai falar não. Então vinham os projetos os mais absurdos do mundo, todos que dá um nome não sei de quem para aquilo. O povo critica isso, mas como é que você fala não para o eleitor? Entendeu? Como é que fala não? O cara, você não fala, você propõe o projeto, você sabe que vai ser rejeitado, você propõe. Então eu cortava todos os projetos que iam para lá, todos. É inconstitucional, é inconstitucional, é inconstitucional. Então, os presidentes da comissão vinham para mim e falavam, eu vou mandar tal projeto para você. Falei, manda para mim que não tem problema. O que você vai fazer? Eu vou fazer assim. Estou mandando para você. Então, eu peguei lá, por exemplo, aborto, projeto de aborto. Eu fui o contraparte do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha deu um parecer proibindo o aborto, com todas as hipóteses. E eu vim com parecer dizendo... Nossa, Eduardo Cunha agora. O próprio. Aí eu dei um parecer contrário, dizendo que não, que o corpo é da mulher, ela que faz o que ela quiser. Fiz uma pesquisa gigantesca do mundo inteiro, enfim, o que prevalece no mundo todo. Até os 3 meses de gravidez, a mulher é dona do seu corpo e ela decide o que quer fazer, se ela quer fazer o aborto ou não. E aí obrigando o SUS a fazer. A partir daí, não. Porque a partir daí já tem um corpo que já está sendo formado, já. E é o mundo inteiro assim. Na Europa inteira é assim, nos Estados Unidos é assim. Nos Estados Unidos é mais liberal ainda, porque lá o sistema jurídico é outro. Lá é o sistema da... E por estados também? Não, isso não. Lá é o leading case. A Corte Suprema disse, num julgado de 1800 e pouco, que a decisão era da mulher. Ponto. Isso prevalece até hoje. Ninguém muda. Porque o leading case é outro sistema que não é o nosso aqui. O nosso é romano e lá é o sistema anglo-saxão, que é bem diferente, né? Eu imagino que você deva ter conseguido bastante inimigos. Não, até que não. Não? São poucos, não. Mas por causa, assim, na magistratura, dessas decisões polêmicas... Aqui, por exemplo, gente que quis me impor certas coisas, eu não aceitei em absoluto, né? Pronto. Daí nascem algumas inimizades, né? É natural. É natural. Não, isso a gente já está em 2000. Você tem que tomar posição. Agora, por exemplo, nesse problema aqui, caça ou não caça Dilma, se você está do lado de cá, o pessoal daqui acha que você é picareta. Se você está do lado de cá, o pessoal acha daqui que se correr o bicho pega, se ficar o bicho pega. Então você tem que tomar uma posição para lá ou para cá. E no Congresso, você tem que decidir. Por exemplo, essa questão do aborto foi terrível. Tomamos bordoada de todo jeito. Que fim levou? Foi rejeitado o projeto na hora. Por quê? Porque os evangélicos foram para lá, a Igreja Católica foi, a Cúria entrou pesado para não passar isso. E a Cúria tem muita força ainda, os evangélicos também. Então o resultado não passa. Até hoje, filho. Não, o Supremo resolve. Polêmico, né? O Supremo resolve. O Supremo deu o aborto do anencéfalo. Já que o Congresso não aprecia, vamos dar nós aqui. Vai para lá. Já que o Congresso não dá o casamento homossexual, o Supremo deu. Supremo não, aí foi o Conselho Nacional de Justiça. Quantos projetos aí em 2 mandatos como deputado federal conseguiu concluir as coisas que você tanto queria? Uma série de projetos, mas um deles que ficou mais conhecido é o da alienação parental. O que é esse nome que parece tão difícil? É uma coisa muito mais fácil que todo mundo passa, né? Quando o casal se indispõe, por uma série de razões, e tem filhos pequenos, é natural que você queira utilizar o filho como vingança do seu ódio. Então você quer manipular o filho para agredir o outro. E os juízes têm ferramenta para isso, mas só que não sabiam exatamente quais eram os seus poderes. Então nós fizemos um projeto, isso foi uma entidade de família que me trouxe, eu estudei, achei aquilo fantástico e foi aprovado. Nós aprovamos acho que foi 9 ou 10 meses, nós conseguimos aprovar o projeto, que dá ao juiz instrumentos para ele proteger a pessoa, a criança. Proteger a criança, o objetivo é esse.
Quer dizer, é impedir que o pai ou a mãe manipulem a criança para agredir o outro. Então, hoje o juiz tem uma série de decisões que ele pode tomar para proteger a criança e tal. Esse foi um projeto que deu muito sucesso. Um outro foi a pedido do Tribunal Superior Eleitoral, porque tudo ia para lá, todos os recursos iam para lá, e ficavam lá centenas e todo mundo interpunha recurso. Aí nós criamos um pagamento. E aí, resultado, acabou o recurso quer dizer, acabou não, perdão, diminuiu muito, caiu muito. Fizemos isso a pedido do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, né? Então, nós resolvemos isso lá. Outra coisa que eu não sei até que fim foi, nós aprovamos na Câmara e lá no Senado, parece que teve um obstáculo, mas também era a revisão de todos os veículos danificados. Porque o veículo é danificado, você leva para um negócio qualquer, um fuleiro qualquer, ele faz qualquer reparo lá e solta, com risco para todo mundo. Sim. Então teria que ter alguém para tomar conta disso aí. Ele só podia sair com uma nova expedição de um novo dado. Um outro projeto que eu fiz, mas esse foi muito questionado, até por brilhantes juristas, é que a nossa Constituição, chamada Constituição Cidadã, pelo Dr. Ulisses, ela virou um inferno. Por quê? Porque ela é exaustiva e cuida de tudo. E todo mundo quer entrar na Constituição para ter mais garantias. Resultado, ela virou um saco de gato. Hoje, mesmo? a nossa Constituição é um absurdo. A nossa Constituição? É um absurdo. Porque ela está lá, educação, está lá. O que tem educação de ter matéria constitucional? Não é nada disso. Para mim, a Constituição é o seguinte: estrutura de poder e defesa contra o poder. Só acabou, mais nada. Muito. Quer dizer, é a Constituição norte-americana. Você estrutura os poderes. Então, por exemplo, Judiciário, Legislativo e Executivo. E subsidiariamente aí, Ministério Público, Tribunal de Contas e tal. Pronto, é isso aí. Agora, como é que eu me defendo deles? Então, eu tenho todos os direitos individuais para resistência. É só isso. Agora, índio tem que estar na Constituição. O índio é protegido por lei. Nada. É protegido por lei? Claro, mas tem que ser. E protegido pela administração. Só que nada daqui se cumpre. Então eu tenho lá, vou te dar um exemplo flagrante. Saúde é um direito de todos, é um dever do Estado e um direito de todos. É isso? Não. Você não tem saúde nenhuma. A Constituição, olha o que está hoje aí. A Constituição americana completa. Tem 7 artigos. São originariamente, eu não sei o número, mas são poucos. São e depois pouquíssimos. Sofreram algumas alterações. Isso. E quem complementa a Constituição é a Corte Suprema. A Corte Suprema é que interpreta a Constituição. Não era só a gente copiar? Não dá. Não é, né? A estrutura é diferente, a cabeça Às vezes a gente acha que é copia o que dá certo. Mas não é bem. Não é assim? Não dá para adaptar, não dá. Uma vez eu fui ao Japão fazer uma pesquisa, fomos em três juízes daqui fazer uma pesquisa lá. Andamos nas cortes todas tal, e voltamos para cá e escrevemos os artigos, nada dá para aproveitar. Por quê? Porque a cultura é diferente. É muito diferente. Aqui você dá uma determinação judicial, por exemplo, determina o que se expressa o mandado tal. E eu perguntava para o juiz de Nara: escuta, você dá uma decisão nos autos e o escrivão não cumpre. Então vinha a pergunta: mas como ele não cumpre? Pronto, você dá uma decisão, você manda ele soltar um mandado para prender alguém e ele não cumpre. O que você faz com o cara? Vinha a pergunta para mim: mas como ele não cumpre? Ele cumpria simplesmente. Nem se imagina essa possibilidade. Não tem corregedoria. Não precisa. Por quê? Porque a cultura é diferente. A cultura é diferente. O japonês cumpre. E como é que um parlamentar desse nível, que chegou a passar por essas situações, hoje não está mais na política? Graças a Deus estou fora. Como assim? Porque não dá mais para conviver na classe política. E eu estou falando de Brasília, né? Não dá mais. Não dá mais. Não. É muito jogo de interesse. As pessoas não vão lá para ter a grandeza de pensar num país, sabe? Cada um pensa em si próprio, nas suas empresas. Como é que eu resolvo o problema do meu hospital? Como é que eu resolvo o problema de A, B, C, da agricultura, da pecuária? Ninguém pensa coletivo. Ninguém pensa coletivo. Ninguém pensa na população mesmo. Que população? A população é uma dócil, uma massa de manobra em vésperas de eleição, e ela é manipulada. E eu sempre digo, não há esse negócio, princípio da igualdade, isso não existe. Isso não existe. O mundo é desigual, porque as pessoas são diferentes. Então você tenta a igualdade jurídica, mesmo essa não existe. Porque o rico contrata um bom advogado para defender o que quiser, e o pobre não tem. O pobre não tem nem assistência judiciária. O pobre não tem saúde, o pobre não tem educação, ele pode ter um homem educado, não estou me referindo a ele não tem escola, ele não tem creche, não tem hoje no Brasil, em São Paulo, não tem creche para todo mundo, não tem saúde para todo mundo.
Nada, e ninguém está preocupado com isso. Mas tem jeito? Ninguém está preocupado com jeito. isso. Olha, quando Zeus, não Deus, quando Zeus mandou para cá, aí deu a inteligência para os homens através do Prometeu, ele mandou paralelamente uma senhora que chamava Pandora, com uma caixinha com todas as maldades do mundo. E permaneceu dentro da caixinha apenas a esperança, que é o que resta para o povo brasileiro. Brasileiro, profissão, esperança. É o que resta para o brasileiro. Não posso deixar de O brasileiro é dócil. E, apesar de toda a violência que nós temos no país, o brasileiro é dócil. Se isso ocorre na Argentina, o Macri já tinha caído, como tinha caído a ex-presidente lá, a Kirchner. Por quê? Porque o povo vai para a rua mesmo. Aqui vai provocado, precisa de todo mundo empurrar. E o cara, não, vou tomar minha caipirinha aqui, minha cerveja, não vou para a rua, coisa nenhuma. Complicado. Entendeu? Então é complicado. Então você precisaria realmente... Por quê? Porque o Brasil não passou por guerras, o Brasil não passou por grandes revoluções recentes. Catástrofes também, Catástrofes. Né? Então nós não estamos habituados ao coletivo. Cada um pensa em si próprio. Resultado, o que está no Congresso hoje não vira nada. Não vira, não vai ter solução alguma. Os problemas vão continuar sendo mesmo. Vou falar, não vamos votar em mais ninguém de lá, tira os 513. Viram outros 513 com os mesmos defeitos. É que a estrutura política é viciada hoje. Mas uma hora tem que mudar, não é mesmo? Uma hora teria que mudar. Teria que mudar, teria que vir alguma coisa um pouquinho mais forte. Não fale coisa forte, que não temos que ter democracia, não. Tem que ter alguma coisa mais forte, sim. Não é uma ditadura, não estou nem de longe pensando nisso. Mas algum governo muito mais prestigiado pela população que possa fazer as reformas necessárias. Reforma tributária é uma insanidade, eu lido com isso. Lido com tributo, eu sou professor de Direito Financeiro. O Estado de São Paulo tem uma insanidade total, né? A saúde são normas, e norma para cá, norma para lá, e eles não se entendem. Veja agora aí tem um remédio que em tese faz bem para o câncer, mas não está liberado. Então eles estão tentando fazer isso como suplemento alimentar para poder liberar. É uma coisa de louco isso. É insano. O Brasil é insano. Se hoje você estivesse lá em Brasília, ou se estivesse na prefeitura aqui em São Paulo, o que você faria? Você tem que fazer um choque de administração. Um choque. Você tem, primeiro, você não pode ter gente esperando na fila de saúde. Essas crianças estão morrendo nas portas E eu estou longe disso, eu não posso nem ver mais, eu não posso ver político mais hoje, sabe? Fico distante de tudo. Então, o pessoal me chama, vamos para a rua agora, é a favor da Dilma, não vou. Vamos fazer contra a Dilma, também não vou. Não vou para lugar nenhum. Na São Francisco agora vai ter uma manifestação a favor ou contra, não sei, não vou. Na PUC vai ter, vamos, não vou. Não vou mais para lugar nenhum. Professor, deputado, pai, vice-prefeito, prefeito, só posso te dizer muito obrigado. Nosso tempo se esgotou agora. Eu faço dessa porta aqui sempre aberta para que você respeitosamente, eu estou chamando, quebrando o regimento, que geralmente nós chamamos de senhor, mas um papo sensacional. Já ficou no passado. Já ficou. Um papo delicioso e vou dizer. Muito obrigado. Está fazendo falta. Não estou não. Está fazendo falta para a minha família agora. Aliás, professor do nosso presidente aqui da casa. Foi professor do nosso presidente, o deputado Fernando Capês. Isso. Era um bom aluno? Bom aluno, ótimo aluno, vibrante, o bom orador, grande orador, inteligentíssimo. Até hoje, um grande líder. Com certeza. Um grande líder. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, pelas suas informações e pela história. Ufa! Muito feliz mesmo. Obrigada, querido. Obrigado. Bom, nosso tempo aqui chegou ao fim. Eu agradeço então a presença do nosso convidado, o deputado Régis de Oliveira, e claro, espero vocês no nosso próximo Memórias do Poder Legislativo, tá bom? Até lá, tchau!